Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de geografia. Um forte abraço a todos vocês e vamos iniciar mais um assunto, um assunto sobre geografia. Hoje será os impactos socioambientais. Vamos analisar direitinho quais os impactos que o nosso planeta vem sofrendo e que vem atacando, refletindo aí na sociedade, no meio ambiente e assim por diante, beleza? Um desses impactos ambientais que a gente pode identificar, a gente separou 4 a 5 impactos ambientais para a gente dar uma observada, uma olhadazinha de como eles vão influenciar aí o ambiente, todo o ambiente e também a vida das pessoas, dos seres vivos de uma forma geral. Nós temos aí como primeiro impacto ambiental para a gente começar a comentar, vai ser justamente essa imagem aqui. Se você analisar direitinho, essa imagem representa um mar, um lago, um mar interior. Um mar interior significa o seguinte, ele está dentro no interior de um continente, Esse mar aí, águas salgadas, é um lago de águas salgadas, considerado um dos maiores, se não o maior mar interior do mundo. Está localizado na Ásia Central, entre Uzbequistão e Cazaquistão, 2 países ali pertencentes à Ásia, ao continente asiático. Beleza, pessoal? Observe-se o seguinte, esse aqui é justamente esse mar chamado Mar de Aral, é justamente ele aqui em um período que ele não estava sendo tão, digamos assim, agredido, onde o homem não tinha agredido ele de uma forma que ele ainda estava com uma certa, digamos assim, uma certa preservação, que existia uma certa harmonia entre os seres vivos, entre o ser humano e o mar. A partir de um determinado momento, as águas, os rios que alimentavam esse mar aqui começam a ser desviadas, a sua trajetória, a sua rota começa a ser alterada, desviada para o desenvolvimento agrícola, para o abastecimento agrícola de outras regiões, correto? E também para a irrigação. Isso aí vai causar o desgaste desse rio, a diminuição da quantidade de água, aliás, nesse mar interior. Ou seja, então ele vai começar a diminuir e começa a ficar dessa forma, com essas características aqui que a gente pode observar. Isso aqui, ele antes desse processo, esse desvio, dessa canalização das águas que iam alimentar ele, isso aqui é antes, isso aqui é depois desse processo aí. Então o que acontece? Isso vai causar uma degradação muito grande a esse mar interior, correto? Causando a diminuição no número de peixes, a água se torna mais salgada ainda, a evaporação vai causando uma maior diminuição da quantidade no volume de águas aí desse mar interior, e aí a quantidade de peixes também vai se acabando, vai se findando aí na região, causando um impacto ambiental bastante agressivo nessa região. Beleza, pessoal? Então vamos lá, algumas informações que nós temos. O Mar de Aral, paisagem rural, foi transformada a partir da exploração da água do Mar de Aral pelo homem. Isso aí foi no governo soviético, Lembrando que o governo soviético, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era um grupo de repúblicas liderada pela Rússia, Hoje não existe mais a União Soviética, mas existe a Rússia. Então, esse grupo de países que vai promover esse desvio daí dos mares que vão alimentar, dos rios que vão alimentar o Mar de Aral, Já no final do século XIX acontece esse processo, lá pelos anos de 1960, correto? Em 1960, já no século XX, correto? Já no século XX, 1960, por aí, e começa esse processo de desvio da água, afetando tudinho esse rio, A utilização dessa água era para a produção de alimentos na região, como arroz e algodão, e posteriormente para o desenvolvimento das técnicas de irrigação. Então tudo isso aí vai afetar, vai fazer essa grande diminuição aí nesse processo. Só para você ter uma ideia, pessoal, o volume, todo esse tamanho aqui do Mar de Aral, se a gente fizer uma comparação, ele era do tamanho do estado do Rio de Janeiro, juntamente com o estado de Alagoas, correto? Era esse o volume de água, todo esse tamanho, toda essa extensão aqui, correspondia a esses 2 estados que a gente já citou, correto? E essa diminuição aqui, ela vai, até a última vez que eu vi, ela vai de mais de 60% do volume de água desse rio, ela foi diminuída, todo esse volume aqui, mais de 60%. Isso aqui a gente pode observar que até bem menos, Se a gente analisar hoje, a quantidade de volume de água desse Mar de Aral, ela já diminuiu muito, bem, ok?
Visto esse impacto ambiental, a gente vai para outro. Vamos lá, próximo slide. E aí o desmatamento. O desmatamento no Brasil, ele é um processo que ele vem ao longo de muitos anos, desde a chegada dos primeiros povos europeus aqui no nosso território, ou seja, dos portugueses, na época do descobrimento do Brasil, que foi em 1500, nós tivemos aí o descobrimento não, né? O achamento, a invasão, a ocupação do território brasileiro pelos portugueses, que vai começar logo depois, no ano de 1530, um pouquinho antes, ali entre 1500 e 1530, começa a exploração do pau-brasil. Então, a retirada do pau-brasil de forma predatória, ou seja, sem controle, aquela coisa toda, retirando ele, vai causar um processo de desmatamento muito grande, acabando com uma grande quantidade dessa madeira aqui, né, que é justamente o pau-brasil, além de outras madeiras também, outra vegetação, outra flora que nós tínhamos aqui na nossa região, como por exemplo a Mata Atlântica, que praticamente não existe mais, já foi toda exterminada, beleza? Então o processo de desmatamento no Brasil, ele é antigo e é um caso sério. Hoje existe desmatamento no Brasil? Existe, corretamente, existe desmatamento no Brasil em áreas verdes, áreas ainda de preservação, mas que estão sendo ocupadas, avançadas, principalmente pelo agronegócio. O que é o agronegócio? É o desenvolvimento da agricultura e pecuária com fins lucrativos. Então você desenvolve uma agricultura, plantação de milho, de feijão, de arroz, de soja, de cana e assim por diante, para destinar esse produto que foi produzido, esse produto agrícola que foi produzido, para a venda, para o mercado exterior, ou seja, para render riqueza, dinheiro, assim como a pecuária. Então você cria animais de corte e essa carne, esse animal será vendido, a carne desse animal abatido será vendida, gerando o quê? Recursos. Então isso aí é o avanço do agronegócio, e o agronegócio precisa de quê? Precisa de terras para serem cultivadas e criados seus animais. Então o avanço do agronegócio, principalmente da região centro-oeste, ali nos estados de Mato Grosso, principalmente da região norte, ali nos estados do Amazonas, por exemplo, então vai causando o processo, aumentando esse processo de desmatamento nas regiões. Desmatamento do Brasil, impacto que transforma a paisagem rural desde o início da colonização do nosso país, foi aquilo que a gente já citou, utilizando a madeira para a construção de casas, barcos, aquecimento, etc. Impacto ambiental muito recorrente, acontece com uma certa, digamos assim, sequência, sempre vai acontecendo, e é agravado se somado às queimadas. Então aquele processo de queimada que a gente cansa de ver na televisão, né, e que a gente tem que ter uma consciência a respeito disso aí, ele vai agravando ainda, piorando a situação. O desmatamento é justificado para a utilização e comercialização da madeira. Então, justifica-se por que a gente faz o desmatamento. Porque a gente precisa da madeira e tal, aquela coisa toda. É uma ideia, né? A utilização e comercialização. Precisa da madeira para usar no dia a dia e também para vender, para gerar riqueza. Para o desenvolvimento urbano e industrial também é a justificativa. E aí, a expansão agrícola, que eu falei para vocês também, que é um dos fatores que vão justificar o desmatamento. Prosseguindo, próximo slide, nós temos aí outro impacto socioambiental. Olha só, nós temos aí uma paisagem modificada, lembrando que a paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos alcançam, né? Que os nossos ouvidos escutam e assim por diante, que a gente sente, tudo é relacionado à paisagem. Então nós temos uma paisagem modificada, nós temos aí um morro, né? Totalmente ocupado. Isso aí é um processo do processo de urbanização. O que seria urbanização? Seria o crescimento da zona urbana em relação à zona rural. Então você tem uma grande quantidade de pessoas saindo da zona rural e ocupando a zona urbana, ou seja, a cidade. Então isso aí vai gerar uma série de problemas como esse daí. A favelização, que é essa palavrinha que a gente vai ver aqui logo depois, certo? Então o que acontece? Muitas pessoas que vão para os grandes centros urbanos, eles não têm onde ficar. Não tem uma localidade. Então eles vão ocupando, invadindo determinados locais. E muitas vezes esses locais aqui são locais marginalizados. O que seriam locais marginalizados? Em volta às margens de alguns centros urbanos, né, onde tem condomínios, casas, indústrias, comércio e assim por diante. Então eles vão ficando marginalizados, vão se tornando periferias, favelas e assim por diante. Sem acesso à infraestrutura, sem acesso a saneamento básico, que seria água tratada,
encanada, destinada para o consumo das famílias, sem acesso ao esgoto, sem acesso à coleta de lixo, sem acesso à iluminação pública, sem acesso à coleta de água fluvial, né, das chuvas, sem segurança, que é o principal também, sem acesso à educação e uma série de outras coisas. Então tudo isso aí vai causar esses problemas esse impacto socioambiental também, beleza? E aí a gente tem um exemplo, da capital da Venezuela, Caracas, é um país vizinho aqui nosso, mas também isso aqui não foge. Se a gente observar aqui no nosso território brasileiro, ali no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos a favela da Rocinha e várias outras favelas, né? A favela da Rocinha, se não for uma das, é a maior favela do mundo, que foi elevada à categoria de bairro ali do Rio de Janeiro, com aproximadamente 100 mil pessoas, mas que tem todos esses problemas que a gente já citou agora: falta de infraestrutura, saneamento básico, água, esgoto tratado, aquela coisa toda, coleta de lixo regular, aquela coisa toda, segurança, pavimentação, calçamento, iluminação e tudo mais, né? Casas construídas de forma irregular, né? Que seria regular? Tudo planejado, adequadozinho, com uso e tudo mais. A irregularidade seria justamente essa falta de planejamento na construção das casas. Você vê que tem uma casa aqui em cima da outra. É um morro, uma casa em cima da outra, colada em cima da outra, você não sabe quem começa, onde começa uma, onde termina a outra. Beleza? Geralmente amontoadas e com pouco ou sem saneamento básico para a população, que a gente já citou, já comentou. Os morros, que há séculos representam um espaço natural, com muitas florestas predominando atualmente, a ocupação irregular e justamente dessas casas. É esse exemplo aqui que a gente vê. Um morro um espaço natural de floresta, aquela coisa toda, sendo ocupado irregularmente pela população, pelos seres humanos. E aí isso aí vai gerar o quê? A favelização, representa a desigualdade social e o descaso por parte do setor público e transforma paulativamente, em sequência, a paisagem urbana. Você vai aos poucos modificando a paisagem urbana, os setores públicos, né? Prefeituras, governos estaduais e federais não dão a devida importância isso aí, um descaso social com a população, causando esses problemas todos. Prosseguindo, próximo slide, eu acho que a gente fecha aqui. Pronto, a gente vai fechar aqui. Esse aqui é um problema social que a gente observa também, que é a falta a geração de emprego. A gente não tem uma quantidade adequada de geração de emprego que vai absorver, vai puxar, vai colocar todo mundo no mercado de trabalho. E aí elas vão ficar o quê? Na informalidade. O que é informalidade? É aquele emprego, aquele trabalho, aquele serviço que você tem, mas que ele não é, digamos assim, formal, registrado, com carteira assinada, com seus direitos trabalhistas todinho assegurados, que seriam o quê? Direito a férias, ao seguro-desemprego, ao seguro auxílio-doença, aquela coisa toda, o INSS, que vai arrecadar um dinheiro para você futuramente poder se aposentar e tudo mais. Isso aqui é um impacto, né, socioambiental muito, não só esse, mas tem outros, né, recorrentes aí nos grandes centros urbanos. Catador de lixo representa desigualdade social, ou seja, ricos e pobres, né? Pobres e miseráveis, que é uma categoria que vai descer mais ainda. Elemento cada vez mais constante na paisagem urbana. Quando a gente fala paisagem urbana, ou seja, nas cidades, processo de urbanização e industrialização vem causando isso aí. Então você tem um processo de crescimento da zona urbana, crescimento das cidades, as pessoas vão para lá e vão aumentando essa quantidade de disputa pelo mercado de trabalho. A industrialização também, né? Porque com a industrialização muitas pessoas vão para determinados locais com aquela visão que vão conseguir um determinado emprego, mas chega lá, esbarra em uma série de consequências, né? Não é aquela quantidade de empregos necessária, você não tem o preparo para poder trabalhar em determinada empresa, aquela coisa toda, né? Então tem uma série de fatores aí que vão, digamos assim, barrar a absorção desse trabalho, para essas pessoas. Transformação do espaço rural, onde as pessoas têm a possibilidade de plantio para o consumo, mas no espaço urbano, onde muitas pessoas são marginalizadas, colocadas assim ao lado daquilo que é padrão na sociedade. Quando se fala marginalizado, é o seguinte: o que é margem? Quando a gente aprende na escola, né? Margem direita do caderno, margem esquerda do caderno. O padrão seria aquilo que a sociedade diz: isso aqui é um padrão. Você ter estudo, escola, casa, trabalho, aquela coisa toda. Quando você não tem isso aí, quando você foge dessa regra, você é um marginalizado, você está colocado à margem daquele padrão que a sociedade estabelece como realidade, verdade absoluta.
Impactos ambientais que decorrem da não separação correta do lixo, os quais são transportados para grandes lixões, que também transformam a paisagem urbana. Então, tem vários impactos ambientais, né, que aí o trabalho dele está contribuindo para tentar diminuir um pouco desse impacto ambiental, que ele está fazendo a coleta seletiva do lixo e levando para o local adequado. Catador de lixo, trabalhador urbano ambulante, que recolhe materiais reciclados, é justamente esse cidadão. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, deixa eu ver, ficamos por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Fica essa mensagem aí desse velhinho, né? Observe direitinho. Esse velhinho, muita gente fala assim, quem é esse velhinho maluco? Vocês vão ver no futuro quem será ele. Uma grande figura importante, um dos maiores físicos do mundo, físico alemão, Albert Einstein, né? E aí ele está tirando onda. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, embora, para você ter uma ideia, muitas vezes na escola ele não tinha notas muito boas, conta-se a história, mas era uma dos nomes mais importantes, reconhecido e respeitado no mundo todo, que é Albert Einstein. E dizia o seguinte, uma frase dele: aprenda com ontem, viva o hoje, tenha esperança para o amanhã. Beleza? Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!